foi sincronizar de novo. Tudo bem? Tudo bem. Oi, pessoal. 23º episódio. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos, Dr. Rogério, Dr. Tiago, ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. Vou deixar vocês se apresentarem. Então, começando, né? Eu sou o Dr. Rogério Menezes, sou médico urologista, atendo lá no IMEC, junto com o Dr. Tiago. Olá, meu nome é Tiago Moraes, urologista também do grupo do IMEC, e estamos aqui para bater um papo sobre o Novembro Azul. Perfeito. Então vamos lá, vamos começar com a primeira pergunta, mais importante de todas, né? Qual que é o objetivo da campanha Novembro Azul? Conta um pouquinho pra gente aí. Vamos falar um pouquinho dessa campanha, né? É uma campanha hoje mundialmente, então o mundo inteiro tira o mês de novembro trazendo essa... na verdade, eu falar um pouquinho sobre a prevenção e os cuidados da saúde masculina, dando ênfase para o câncer de próstata, né? Porque o câncer de próstata é uma doença altamente prevalente, tem muita incidência, então vários casos, cada vez mais aumentando o número de casos. Então a gente traz ênfase para o câncer de próstata. Mas o objetivo da campanha é falar sobre prevenção e saúde masculina, no geral, né? E a gente falar um pouquinho tudo sobre o que o homem deve cuidar da saúde, prevenir, numa maneira geral. Perfeito. Doutor, antes a gente conversando aqui um pouco, você usou uma expressão bem bacana para descrever essa campanha. Queria que você falasse para o pessoal. Então, a campanha Novembro Azul, não sei se é essas palavras em si, mas é uma campanha que o objetivo dela é incentivar o homem a procurar, então, os cuidados de saúde, principalmente o médico especialista, um urologista, para fazer uma avaliação da sua saúde no todo e a gente conseguir trazer esse paciente precocemente no consultório e a gente conseguir trazer ele e diagnosticar precocemente o câncer de próstata. Que a gente fala que tem uma janela de cura. Então, o paciente, quando ele tem um diagnóstico precoce dessa doença, a gente consegue curá-lo. Então, o objetivo da campanha é sempre trazer esse homem na consulta, pensando no câncer de próstata, a gente conseguir diagnosticar precocemente e levar a cura desse paciente. Então, é importante a gente sempre diagnosticar precocemente para conseguir tratá-lo e dar uma cura para esse paciente. Perfeito. Doutor Tiago, em relação ao câncer que mais mata, né, no Brasil, não sei se essa estatística é do mundo ou do Brasil, eu até te perguntei para vocês, e não é o câncer de próstata, mas o câncer de próstata é muito significativo, né, em relação a essas doenças. Justamente, nesse triênio agora, 23, 24, 25, são esperados a positividade em cerca de 77 mil casos de câncer de próstata. Então, a gente precisa ter essa noção, a gente precisa conhecer esse paciente. Nem todo mundo que tem câncer de próstata vai morrer de câncer de próstata. Ele pode ter outros problemas, AVC, derrame, infarto, mas ele precisa pelo menos ter a oportunidade de ser diagnosticado, acompanhado e ter o seu tratamento individualizado. Depois do câncer de pele não melanoma, a situação que mais acomete a saúde masculina é o câncer de próstata, então é muito comum. Mas a individualização no consultório é o que vai trazer o melhor desfecho para esse paciente. E como fazer a conscientização, vocês urologistas, né? Trazer a conscientização para esses homens? Porque, na verdade, o homem é mais complicado de ir ao médico, de procurar prevenção mesmo. Normalmente, a maioria vai depois que está doente, né? Isso tem mudado muito, assim, sabe? A gente tem percebido cada vez mais pacientes jovens vindo ao consultório enquanto jovens, casais que têm filhos pequenos e que são jovens trazendo os meninos. Eu quero ver como é que está a genitália, se está tudo bem. Então, isso tem mudado. De maneira tradicional, as mães, as avós, sempre levavam as moças logo que o ciclo menstrual começava. E os homens, tradicionalmente, só chegavam até o urologista quando a urina travava, quando estava com cólica de rins, quando o câncer já estava com sangramento na urina, quando era algo muito exuberante. Mas isso tem mudado. Ainda assim, existe um pouco de resistência da parte masculina em vir até o consultório. Esse tabu ele precisa ser destruído porque uma consulta como qualquer outra faz o exame físico masculino de maneira natural
E tudo isso com o objetivo de trazer benefício para a saúde. Na consulta, a gente não conversa só de rastreio de câncer de próstata. A gente fala sobre a vida íntima, a vida sexual, sobre disposição, sobre controle de glicemia, hormônios, sobre atividade física, a saúde como um todo. É importante, né, a gente entender que é muito mais completo, né? Ir ao urologista não é uma questão de só rastrear um câncer de próstata. É sobre a saúde e qualidade de vida, né, E doutor? a gente põe assim, né? Existe o ginecologista, o médico da mulher, existe o urologista, o médico do homem. E culturalmente a mulher vai desde sempre ao seu médico, né? Ao ginecologista e tudo. Então, o que a gente sempre tenta orientar que é importante os homens procurar o urologista para fazer uma avaliação geral. Então, a gente sempre tem campanhas da adolescência, então trazer o adolescente no consultório, fazer os primeiros exames, avaliação da genitália, avaliação do desenvolvimento sexual, hormonal, e sempre agora em relação ao homem adulto, a gente orienta sempre todos os homens acima de 50 anos passar por uma consulta com o urologista, pelo menos anualmente, porque é onde aumenta os fatores de risco para doenças tanto da próstata, que é um aumento benigno, câncer de próstata, e fazer uma avaliação anual, que é o que a gente sempre orienta, e o homem ele começa a cuidar da saúde, né? Então ele se entender que como a mulher ele precisa avaliar a sua saúde num todo, procurar saber tanto da sua saúde hormonal, então é normal a diminuição hormonal com o aumento da idade, então diminuição das taxas hormonais e problemas de saúde, tanto prostática, câncer, essas coisas. Então é importante a gente orientar e sempre falar à população, procurar sempre o seu médico, estar sempre em dias, fazendo a prevenção da sua saúde como um todo. Importante ter um médico como se diz? De acompanhamento, né? De Confiança, né? Sim. Porque eu acho que ainda tem, não deveria, mas ainda tem muito preconceito, né? Vergonha, não sei. Graças Isso a Deus é já tão- mudou muito, Ainda- né? Isso é tão interessante porque isso assim tem que ser quebrado, tem que ser mudado. Recentemente, numa serviço de residência médica de Goiânia, a residente do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano de urologia, as 3 eram mulheres. E as 3 são excelentes residentes, uma delas já se formou, é urologista. Então, assim, por que não também? E se a urologista for uma mulher? Então, isso é algo natural. Quando a gente vai atender um paciente, a gente atende algo natural e, na verdade, é algo arraigado ainda na cultura, né? Essa questão beira um pouquinho, às vezes, até o machismo, né? Sim. Mas isso Tem no piadinhas, consultório, né, entre os amigos, no complicado. consultório isso é desmistificado. O paciente, às vezes, termina e fala, nossa, eu estava evitando isso, estava evitando essa consulta. Mais simples do que eu esperava, né? E faz parte do processo de qualquer humano que queira viver bem, né? Isso, tem qualidade de vida, né? Com certeza, Qualidade de vida. exatamente. O maior medo, Vanessa, é assim, doutor, vai ter que fazer o toque? E assim, a gente tem que entender e divulgar que se tiver necessidade de fazer um toque de próstata, faz parte do exame físico do paciente. Da mesma forma que a coleta de um preventivo, um colo de útero, é tem que exame fazer isso. físico, isso coleta de material. Então isso é algo normal, não se discute. Nossa, vai fazer um preventivo? Vai. Se tiver necessidade, vai. Quando a gente vai examinar uma próstata, a gente está vendo se ela é dolorosa, se ela é móvel, se ela é fixa, se ela tem nódulo, se ela tem algum caroço, entendeu? Então, Seu assim, tamanho, tem morfologia. muitas informações. E isso é um somatório para beneficiar o paciente. Sim. Para fechar um diagnóstico, né? Para Isso. começar a Exame pensar físico. em qualquer. Perfeito. Muito bem explicado, né? Eu penso que quem está assistindo aí pode encaminhar, inclusive, esse vídeo para todo mundo. Não existe isso de preconceito, né? Nós estamos em 2023, Tem que isso é mais cuidar. natural do que Tem que cuidar todo da mundo saúde, pensa. né? Isso é certeza. saúde, Igual exatamente. você falou, o importante hoje as mães já estão levando pequenininho, né? Eu Isso. levei o Antônio lá em você. É. Então, a criança Faz já parte vai do crescer. acompanhamento da saúde vai do Pra ele vai ser saber, quer natural saber aquilo ali. isso. Vai no médico. Isso é importante, até Né? para você desmistificar ou fazer uma avaliação específica. Chega muito consultório, mãe preocupada com o tamanho do órgão, tal, não sei o quê. Pra você orientar, mostrar, ver se tem algum problema ou não tem, explicar o porquê, não, como que acontece, desenvolvimento.
Então, saber que aquilo ali faz parte da rotina, a gente vai, e como se diz, ninguém sabe sem saber, né? Como você diz, você não tem esse conhecimento até você chegar lá. Então, é importante falar, conversar sobre isso, desmistificar essas coisas. Exatamente. Doutor, em relação ao câncer de próstata, a genética, isso influencia alguma coisa? Como é que funciona? Quem tem casos na família tem que ter um ponto de atenção maior? Então, vamos falar desses fatores de risco, né? Pensando em câncer de próstata, é importante todo mundo saber isso. Quais são os principais fatores de risco para me prevenir e me ficar mais atento, né? Então, o principal fator de risco é a idade. Então, quanto mais velho eu sou, maior a chance do câncer de próstata. Então, está relacionado muito com a idade. O segundo fator de risco é o fator genético, o fator familiar. Então, se eu tenho pai, irmãos, tios, pessoas, principalmente de primeiro grau, que teve câncer de próstata e esse câncer foi na fase mais inicial, ou seja, antes dos 50 anos, antes dos 60 anos, eu aumento muito a chance de eu ter esse câncer de próstata. Então, tem um fator familiar, fator genético muito importante. Aumenta até em 8 vezes a chance de uma população normal. Então, é importante quem tem na família fator genético procurar um urologista e a gente orienta até antes. Então, a orientação é 50 anos para a população em comum. Se eu tenho fator de risco, se eu tenho, além do fator familiar, eu tenho o fator da raça negra também, a gente orienta aos 45 anos, já começar o rastreio do câncer de próstata e uma avaliação. Então, o fator genético é importante, raça negra também, como eu tinha comentado, fator da idade e pacientes também obesos e que têm a síndrome metabólica. Então, a obesidade entra como fator de risco de mau prognóstico para o câncer de próstata. Então, pacientes que é obeso, que tem a síndrome metabólica, têm cânceres mais agressivos. Então, é importante mais precoce ao urologista. Então, são os fatores de risco que a gente precisa sempre procurar antes, ligar a anteninha do alerta para a gente estar sempre cuidando para poder prevenir antes de qualquer coisa. Doutor, existe alguma coisa para prevenção do câncer de próstata? Então, infelizmente não tem uma medida específica para câncer de próstata, mas as recomendações como para outras doenças neoplásicas, né, para outros cânceres, também vale para o câncer de próstata. Então, são fatores vistos como protetores em estudos populacionais. Baixa ingesta de gordura, controle do IMC, então evitar o sobrepeso, evitar a obesidade, a prática de exercício físico e a exposição ao sol em horários seguros. Quando a gente olha isso de maneira geral, são tidos como os fatores protetores para o desenvolvimento de câncer de próstata. Entendi. E uma coisa interessante para a gente destacar o câncer de próstata, ele não provoca sintomas. Nenhum. Isso é importante. Nenhum. Então, na consulta, muitas vezes, o nosso pai, o nosso avô vai assim. O meu xixi tá fraco, o meu jato tá fino, tá cortado, eu acordo 5 vezes à noite, eu faço xixi, eu não esvazio a bexiga. Isso é aumento benigno da próstata. A próstata de todos os homens vai aumentar conforme a idade. Aumentar é uma coisa, câncer de próstata é outra. Câncer de próstata não dá sintomas nos primeiros anos, nas primeiras fases. Quando dá sintoma é porque é algo bem muito tardio. agressivo. À tarde. Então, o tratamento é a prevenção mesmo. Isso. Sim. Então, Não assim, tem como. por que é importante te orientar a fazer campanha? Porque ele não vai sentir sintomas. Então, eu não tenho sintoma na fase inicial do câncer. Então, se eu estou com sintomas do câncer, é porque eu passei a janela de cura do paciente. Então, eu vou diagnosticar na fase tardia. Então, é a hora que eu descubro que o paciente já não tem um tratamento curativo. Esses sintomas que a gente dá na fase tardia é sangue na urina, dor para urinar, dor óssea, porque a principal lugar de saída do tumor da próstata é para o osso. Então, na fase tardia vai dar sintoma. Então, o objetivo é traz o homem antes para a gente diagnosticar precocemente, para a gente conseguir dar cura para esse paciente. Então, a taxa de cura na fase inicial é mais de 90%. Então, a gente tem que trazer esse paciente para a janela de cura, dar um diagnóstico precoce. Dar diagnóstico não quer dizer que esse paciente, obrigatoriamente, a gente vai ter que operar esse paciente, obrigatoriamente vai tratar isso. Então, a gente tem que avaliar esse paciente e individualizar esse paciente.
Hoje em dia, a maioria dos cânceres de próstata na fase inicial, dependendo, a gente classifica se ele é de baixo risco, a gente não trata da forma cirúrgica nem de radioterapia, que são as formas. A gente faz vigilância ativa. Então, esse Active Cervice, não, a gente vai fazer uma vigilância muito perto, porque o câncer, normalmente, ele desenvolve muito lento na fase inicial dele. Então, eu consigo acompanhar esse paciente por grande tempo sem essa doença desenvolver mais. Mas por quê? Porque eu vou acompanhar ele de perto. A gente chama Active Cervice, então seria aquele acompanhamento ativo. Então, de tempo em tempo, o paciente tem que vir fazer PSA, fazer exame de toque, eu tenho que fazer ressonância, eu tenho que fazer biópsia da próstata, tenho que fazer um acompanhamento de perto para avaliar que essa doença não está evoluindo. Porque a maioria dos cânceres iniciais, eles são mais indolentes, mais tranquilos. Então, vai depender do paciente para a gente avaliar como que ele está, como que é o tipo da doença e o tipo de tratamento. Pode ser só acompanhamento? Pode. Pode ser o tratamento cirúrgico, que hoje em dia desenvolveu muito. Hoje a cirurgia é um dos pilares hoje do tratamento. De retirar da mesa da próstata? Que vai tirar a próstata inteira, que é uma coisa que a gente sempre discute. Hoje melhorou muito o tratamento. Antigamente a gente tinha um tabu, porque todo falou que era próstata, o paciente vai ficar impotente e eu não vou operar a próstata, eu vou ficar impotente. Hoje em dia a gente já mudou esse leque. Hoje a gente está numa fase que o tratamento é muito bom, que a chance de eu ficar impotente incontinente diminuiu muito com as novas tecnologias hoje. Então tem muita coisa boa que o tratamento hoje nos deixa muito tranquilo falar que hoje eu vou te tratar, vou te curar, ainda não vou te deixar sem qualidade de vida. Então eu vou te deixar urinando normal e vou te manter sua potência. Então tem muita coisa boa. Então por isso que tem que individualizar o paciente, avaliar o tipo de tumor e como que eu vou tratar esse paciente. Então cada paciente a gente trata de acordo com a sua doença. Entendi. A gente, no desconhecimento sem informação, eu tinha uma tendência a pensar que o mais prático, o mais fácil era diagnosticou no início, então é a retirada da próstata? E não é, né, doutor? Não. Hoje em dia, quando a gente coloca na mesa esse paciente assim, a situação, a gente precisa classificá-lo em muito baixo risco, risco intermediário, risco alto. Então, muitas das vezes, depois do diagnóstico, eu fiz a biópsia, eu descobri que tem câncer de próstata. Se esse paciente é de baixo risco ou muito baixo risco, e eu posso oferecer a esse paciente um acompanhamento. E muito provavelmente, se ele tiver outros problemas de saúde, por exemplo, é um paciente cardiopata que já infartou. Às vezes ele vai ter problema na vida não com câncer de próstata, mas com outra coisa. Então, daqui 6 meses, eu repito a ressonância, talvez eu repita a biópsia, e se o tumor não mudou de comportamento na biópsia, se o PSA não aumentou, eu posso acompanhar esse paciente. Ah, não, nossa, 1 ano e meio depois eu fiz exame, mudou o comportamento. Opa, o tumor mudou. A grande chave na urologia, na parte do câncer de próstata, é assim: determinar quais cânceres de próstata vão evoluir de maneira agressiva e quais nunca vão. Ainda não dá para saber ao certo quem são esses candidatos que nunca vão ter problema com câncer de próstata, quem que vai. Então, por isso que a gente tem que trazer o paciente para perto e acompanhá-lo. Tem paciente que fala assim: olha, eu não quero viver com a ideia de que eu tenho câncer de próstata, eu quero operar. Tudo bem, é a opção do paciente. Pode ter redução de potência sexual ou não, o xixi pode ficar meio difícil no pós-operatório ou não, mas o paciente coloca na mesa. Essa decisão é compartilhada. Sim, individualizada, né? E hoje tem muita coisa boa, a evolução está muito boa. Hoje a gente faz avaliação genética do paciente. Então, o paciente, eu consigo detalhar muito bem. Hoje, o paciente que tem tendência a evoluir negativamente e tem aquele paciente que é de baixo risco e a gente vai pesar isso. Então, cada vez mais a gente consegue colocar esse paciente naquele melhor tratamento de acordo com o meu tipo de doença. Então, eu tenho que ver qual é a doença daquele paciente para ter o melhor tratamento para ele. Então, e hoje o leque de tratamento é muito grande. É uma coisa que eu falo no consultório todos os dias. A pessoa vai morrer do câncer de próstata se ela quiser morrer do câncer de próstata, porque hoje, se ela tratar, fazer um acompanhamento, mesmo nas fases tardias, quando a gente descobre tardiamente, o tratamento hoje é muito bom. Então, tem as desvantagens da grande quantidade de câncer, tanto de mama e de próstata, mas as vantagens que a gente estuda mais. Esse é um paciente que a gente tem mais e a gente tem mais hoje estudo tratamento para esse tipo de doença. Então,
está cada vez mais uma doença ela tendendo a ficar mais crônica, ou seja, é uma doença que existe, a gente vai conseguindo postergar ao máximo a evolução dela. Então tem muita coisa boa e a gente precisa dar um diagnóstico precoce para esse paciente para a gente conseguir dar um tratamento curativo para ele. A gente cura a doença, que é o mais importante. Eu quero curar o meu paciente daqui. E é isso aí. Dar o diagnóstico precoce, então o paciente precisa vir cedo no consultório. Veio cedo no consultório, a gente descobriu a doença, vai individualizar esse paciente e vai tratar esse paciente de acordo com isso. E qual o papel da família nesse caso? Começando pelas mães, esposas, filhas, que essas são a base forte nossa para trazer o paciente no consultório, né? Então fala esse paciente assim, ó, a mãe, a esposa, a filha, se você ama seu pai, se você ama seu esposo, traz ele para cá, porque ele precisa de cuidado, né? Como você cuida, sim, ele precisa também. Então, trazer os maridos, os pais, os avós no consultório para a gente cuidar. Então, o apoio familiar, tanto de trazer, quanto também do suporte, né, familiar do tratamento. Principalmente amor, quando né? tem um tratamento mais agressivo, né? Quando precisa de quimioterapia, a remoção. Esse é um ponto cirúrgico. interessante. Câncer de próstata são casos específicos que se faz quimioterapia. Geralmente são casos avançados com metástase. Então, quando eu faço o diagnóstico de câncer de próstata e tem indicação de tratamento para cura, existe uma bifurcação. Ou a cirurgia ou a radioterapia. Ponto. E nesse quesito, a gente pode fazer uso ou não de bloqueio hormonal, que é uma medicação que vai bloquear ou a produção da testosterona ou a atuação dela nos receptores. Mas a quimioterapia é interessante, não tem aquela questão assim, poxa, eu vou tratar, vai cair meu cabelo e tal. É algo reservado para poucos casos. Essa questão é para câncer de próstata avançado. A quimioterapia, na grande maioria dos casos iniciais e intermediários, não é utilizada. É utilizado a hormonoterapia? Hormônio? É. Hormonoterapia É a igual base gente do faz tratamento. É uma coisa assim que a incidência é altíssima, a gente faz isso todos os dias no consultório, opera isso todo dia, mas apesar, vocês vão conhecer pontualmente que como não é uma doença tão aparente, não cai cabelo, o paciente ele não muda muito a sua rotina do dia a dia, muitos nem sabem que operou, né? Verdade. Então, assim, né? você acaba assim, você conhece um outro se for muito perto mesmo. Até os muito perto a gente acaba não sabendo, que não fala muito disso, né? Mas é uma coisa, porque você não percebe tanto. E hoje em dia, com os novos tratamentos, hoje cirurgia, igual, eu acabei de operar um paciente, a gente operou agora de câncer de próstata. A gente operou, 7 dias depois ele veio no consultório e tirou a sonda. E normalmente fica com sonda uns dias depois da cirurgia. Aí ele me mandou foto ontem, pescando, lá no Pesca e Pague, pescando. Olha que beleza. E mostrando isso aí. Eu tirei a sonda dele, vai ter uns 2 semanas que tem de cirurgia. Ele estava lá pescando no Pesca e Pague. Então, assim, hoje em dia, as cirurgias minimamente invasivas, a gente tem uma recuperação muito precoce, o paciente volta para as atividades muito rápido, então você acaba nem percebendo muito os pacientes que operou de câncer de próstata, assim. E vocês utilizam muita tecnologia a favor, né? Dos tratamentos. Esse é o grande ponto, sim, que mudou a urologia e a cirurgia nessa parte, porque existe uma demanda, e essa demanda é importante, do ponto de vista funcional. Então, aí você vai controlar o câncer, a cirurgia por vídeo, a cirurgia por robótica, ela conseguiu se comparar à cirurgia convencional cortada para o controle do câncer. Ok. Mas agora eu quero mais do que isso. Eu quero que esse paciente, se possível, se não for prejudicar o tratamento do câncer, que ele tenha continência, que pós a cirurgia ele segure o xixi e que ele seja potente sexualmente. Então, a cirurgia robótica hoje é a tecnologia mais avançada e que está a 2 horas daqui. A gente leva o paciente, opera em Goiânia e volta no Albert Einstein. Vocês operam, né, doutor? Isso, a gente participa das equipes que estão integradas lá, faz o pós-operatório, volta para cá, a gente acompanha o paciente que mora aqui na região, leva, volta, tá junto, faz o pós-operatório. E esse paciente, ele tem ganhado resultados funcionais superiores às outras técnicas. Então, esse paciente, ele tem uma tendência a segurar a urina mais rápido na retirada da sonda.
ele tem uma recuperação de potência Muito rápido. mais precoce. Então, isso vem para marcar também o tratamento e, assim, incentivar o homem. Olha, mesmo que a gente faça, existe uma chance muito bacana da gente preservar a vida normal. É claro que cirurgia não dá para prometer a finalidade completa, mas, assim, faz um esforço danado para aquilo ter resultado oncológico, funcional, e acaba que a gente percebe isso na prática. É muito bacana para o paciente. Mudou muito, mudou demais. Isso é bom demais, né? A realidade que a gente vivia há, sei lá, 5, 10 anos atrás, para a realidade que a gente vive hoje, é outra cirurgia, é outro resultado. Antigamente era só de corte? Só cirurgia aberta, né? Vocês nem fazem mais assim. Nossa, eu nem lembro a última vez que a gente operou cirurgia aberta. Porque assim, Sério? eu e o Thiago, terminamos a faculdade, depois fizemos cirurgia geral, depois fizemos urologia e nós dois fizemos uma pós-graduação só em cirurgia minimamente invasiva e robótica. Então, a gente tem essa subespecialidade. Então, hoje, além da gente ter essa parte, a gente desenvolveu essa área nossa, né? Então, o que mudou para mim, assim, visivelmente? Hoje, o paciente que a gente operava lá atrás, o pós-operatório arrastado, paciente difícil, cirurgia sofrido, cortada, né? sofrida e tal. Hoje a gente tem um paciente que a gente consegue, não necessariamente só na cirurgia robótica, cirurgia por vídeo que a gente faz hoje, dia a dia, que é o nosso dia a dia mesmo, o resultado funcional no pós-operatório, de potência, essas coisas, é muito bom, sabe? Então, você mudou o prognóstico da doença, que a doença era muito agressiva na forma da qualidade de vida. Hoje a gente trata a doença e mantém muita qualidade de vida. Lógico, a gente tem que individualizar cada paciente, né? Tem doença mais agressiva que não dá para preservar, tá? Porque está invadindo outros órgãos, a gente tem que fazer uma retirada mais agressiva. Mas individualizando cada paciente, a gente melhorou muito esse resultado. Então, hoje a cirurgia robótica, que é o que tem de melhor assim, eu e o Thiago consegue levar para Goiânia, nós levamos o paciente, operamos lá, e faz todo o acompanhamento aqui. Tem vários pacientes nossos aí que tem esse privilégio hoje. Infelizmente, o custo é alto ainda. A maioria dos planos de saúde não libera, não paga esse tipo de cirurgia. Mas é um negócio que tem a mais e para o paciente, eu falo muito para o paciente no consultório. É para a sua saúde, né? Eu até estava com um paciente conversando no consultório, ele falando assim, doutor, se fosse em você, o que você faria? Eu falei, se fosse mim, eu venderia algum bem meu, alguma coisa. Se eu tivesse condição, se eu pudesse, para investir nisso na minha saúde, porque eu acho que o resultado vale muito a pena. Então, a gente tem que pesar essas coisas e avaliar, né? Ônus e bônus de cada tratamento, de cada coisa. E tem muita coisa boa que a gente consegue fazer com a tecnologia, né? Então, acho que ela veio para agregar e melhorar isso aí. Doutores, individualmente, cada um deixa uma mensagem para os homens, para os familiares, né? Qual que é a dica de vocês, a dica de ouro para prevenção? Deixa uma mensagem para esses homens, por favor. Bom, aqui. Você que está nos assistindo, não deixe que esse receio, que esse medo, que esse preconceito te tire a oportunidade de ter uma saúde avaliada de maneira completa. Da mesma forma que a gente comentou aqui, algumas doenças muito sérias e que podem ameaçar a sua vida não provocam sintomas. Venha à consulta médica uma vez por ano. A gente avalia a sua saúde, aproveita para ver outros temas de saúde, a parte hormonal, a funcionamento de tireoide, rastreio de diabetes, colesterol, além, claro, da gente ver próstata, rim, bexiga. Não deixe para depois, né? Valorize-se, e você que é familiar, traga o seu pai, traga o seu tio, traga o seu avô, e caso precise de nós, estaremos no IMEC para cuidar de você. Foi bonito. Perfeito. Uma coisa um slogan que a gente coloca muito da campanha e que eu acho legal, assim, saúde também é papo de homem. Então, trazer que a saúde é papo de homem. Ou seja, não só da parte de câncer de próstata. Então, cada vez mais hoje os homens estão procurando a gente no consultório
por causa assim, de impotência sexual, de problemas sexuais. Então, tá acabando desmistificando todo aquele problema, parte hormonal. Então, a gente faz reposição hormonal. Então, é uma coisa do dia a dia do nosso consultório. Então, não pensando só em câncer, na saúde em si. Então, quanto mais você conseguir cuidar de você, mais você vai conseguir cuidar da sua família, né? Então, cuidando de você, você cuida daqueles que você ama. Então, se ame para cuidar daqueles que você se ama. Perfeito. E vocês estão no IMEC? Qual que é o telefone, os arrobas? As arrobas, né? Estamos lá no IMEC, eu e o Thiago no IMEC Urologia lá, temos serviço de urologia, fazemos toda essa parte urológica, tudo que vocês pensarem, rim, ureter, bexiga, toda a parte oncológica, nós gostamos muito dessa parte de câncer. Atende desde criancinha até o mais idoso. Atende mulher também, urologista? Demais, tem muito. Acaba que as mulheres também têm cólica de rins, tem pedra. Infelizmente também pacientes mais idosos têm câncer de bexiga, tem câncer de rim. Então é um cuidado para todos. Entendi. E o telefone que você perguntou, 99406-6295. Perfeito. Pessoal, obrigada, viu, pelo tempo de vocês, por contribuir aí com essa campanha que é nobre, Foi né? muito bom, muito explicativo, muito informativo, né? Alguma coisa aí que vocês falaram eu não sabia. Muito bom. Tanto eu quanto as outras pessoas que vão assistir. A gente como esposa, como filha, como mãe, né? Isso é importante demais. Conversar sobre isso, né? Perfeito. Que isso seja cada vez mais acessível, né? Que isso seja cada vez mais divulgado, que a gente não espere só o Novembro Azul para falar de saúde do homem. Eu acho que é o que fica, né? Isso aí. É importante. Obrigada, viu? Obrigada, doutor Tiago, doutor Rogério. Obrigada. Tchau, pessoal. Até mais.